De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Lorivaldo Rodrigues, ginecologista especialista em reprodução humana, que está conversando conosco sobre esse tema. No bloco anterior já explicou muito bem o que é infertilidade, explicou também a questão do porquê que a idade é um fator de risco importante. Quanto mais avança a idade na mulher, mais difícil fica de engravidar. Volto a lembrar, você pode participar, nós temos também um outro número de WhatsApp que você pode mandar suas perguntas. Então tem aí duas opções, o outro número é o 929-9283-4672. Vou repetir, código de Manaus 92, o telefone é 99283-4672. Nós temos aqui uma pergunta já da telespectador, que tem muito a ver, eu acho, com o que a gente conversou. Se puder, a produção puder colocar na tela para a gente ver. Aqui está, Maria Souza, muito obrigado pela participação, Maria. Eu acho que nós já conversamos sobre isso, mas se puder explicar de novo. Ela pergunta se o uso da pílula contraceptiva por muitos anos pode causar infertilidade. Mas sabe o que eu acho também, doutor Lorivaldo? É que elas usam realmente por tantos anos, e quando vão querer engravidar lá pelos 35, 36, e não é tanto a pílula, é mais a idade, né? E você pode explicar melhor para ela? Perfeito, você já deu a resposta. Se esta pílula, vamos supor que ela começa aos 20 anos tomando a pílula, e toma por 15 anos, ela já vai parar aos 35. Aí já soma o uso demorado da pílula com o fator idade, né? Que aos 35 começa a reduzir. Mas, em geral, suspendendo a pílula, a menos que tenha outro fator endócrino, doença, tudo volta ao normal após 3 ciclos de... Nós temos casos que a paciente que suspenderam a pílula, no mês seguinte estava grávida, certo? Então, varia muito, cada paciente é uma paciente. Tem pacientes que, quando tomam muito a pílula, e aí eu chamo a atenção, Anuar, porque muitas pacientes tomam pílula, às vezes erradamente, a pílula inadequada, elas aumentam o peso durante 10, 15 anos, aumentam muito o peso, aumenta também a pressão arterial, e essa paciente, sim, aumenta o fator diabetogênico. Essa paciente é que vai ter dificuldade para engravidar, porque aí não é mais a pílula, mas o peso. O peso é um fator negativo para a obesidade, é um fator de risco, né? Obesidade, juntamente com a hipertensão e o fator diabético, faz com que então reduza a capacidade dela gestar. Certo. Vamos conversar agora sobre como podemos ajudar, né? Então, Perfeito. assim, a mulher tem um outro fator também importante que eu sei que pode conversar sobre minha área, mas o senhor fique à vontade de falar, tá certo? Sim. O senhor fique à vontade. Existem... Até onde eu sei. Não, meu consultório, por exemplo, muitos casais vão lá, também, muitos deles encaminham para o senhor, mas assim, vão com... É incrível que o casal chega, a mulher fala, a mulher que mais fala, né? Estamos com dificuldade de engravidar e tal. E eu vejo o homem olhando para mim de uma maneira que, assim, achando um absurdo ela achar que é dele. Ainda existe muito machismo em relação a isso, né? Sem dúvida. Os homens, como o senhor disse aqui nos bastidores também, eles confundem potência, né, ereção, com capacidade de fertilização, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o senhor também percebe isso, que existe muito preconceito em relação ao fator masculino na infertilidade? Existe, sem dúvida. Embora nós temos observado que o seu programa ajuda muito isso, né? Que é a informação, mas ainda existe, por exemplo, pacientes que querem, cujo marido não aparece no consultório, tá? Ele não quer aparecer. É bobagem, né? Porque não tem nada a ver com a potencialidade, tá? Mas às vezes casais ainda o homem confunde isto. Por isso que o seu programa é importante e quero que esse programa dure muito, porque vai facilitar para muita gente as informações. Mas é uma realidade no nosso meio e nós tentamos sempre mostrar que
não tem nada a ver com a potencialidade e que isso é um problema de ordem natural hoje em dia, uma vez que metade do problema que leva à infertilidade está com o homem, que muitas vezes não aceita, não quer aceitar, e a metade está com a esposa. Um pouquinho, talvez mais, uns 55% com a esposa e 45% com o homem. Para facilitar, nós colocamos já meio a meio. Então, toda vez que um casal não está conseguindo ter o filho, nós vamos... O primeiro fato que nós fazemos é investigar o casal, né? O marido. Tá? O marido. Nós solicitamos um espermograma. Se esse espermograma vier alterado, então nós já focamos o problema no marido. Se ele está normal, aí sim nós focamos a esposa e vamos investigar qual é o fator na esposa que está determinando esta infertilidade. Quais seriam os exames? Porque o homem realmente é muito simples, né? O espermograma já diagnostica quase tudo, mas vamos lá. E no caso da mulher, são muito difíceis os exames para comprovar que do ponto de vista de fertilidade ela não tem nada? Não. Nós começamos por uma anamnese geral e depois passamos para uma anamnese mais específica. Então, um dado muito importante é saber como está o ciclo menstrual da mulher. Aquela mulher que menstrua todo mês, certinho, a cada 28 dias, e que está com o seu peso dentro do índice de massa corporal adequado, que não é hipertensa, que não sofreu cirurgia e que não está conseguindo engravidar, nós já levantamos a suspeita que não é com ela, é com o esposo, entendeu? Aquela paciente que vem com a história, que menstrua, atrasa, adianta, tem dor quando menstrua, está acima do peso, tem pelos acima do normal. Então, essa paciente, nós já vamos pensando que pode estar com ela o problema. Então, para afastar e facilitar o processo, nós, primeiramente, investigamos o sêmen do marido. Se o sêmen estiver normal, completamente normal, sob o ponto de vista concentração de espermatozoides, motilidade dos espermatozoides e morfologia dos espermatozoides, não basta só um parâmetro, tem que ser os 3 parâmetros, e se os 3 parâmetros, motilidade, concentração e morfologia estiverem normais, nós deixamos ele de lado e vamos centrar fogo na investigação da paciente. No caso dos exames da paciente, essa anamnese é fundamental, já nos dá uma pista, e o primeiro exame que nós vamos solicitar dela é um exame das trompas. Vamos checar se as trompas estão normais, se elas estão passando um líquido que nós injetamos através do canal do colo do útero e se está saindo direitinho lá na cavidade pélvica. Se essas trompas estiverem normais, nós já afastamos o fator tubárico aí, então não são as trompas. Ou seja, o cano não está entupido. Exato, não tem cano entupido. E muitas vezes aí está o problema. Às vezes tem um miomazinho dentro do útero, um pólipo, uma carne crescida dentro da cavidade uterina, ou então até uma obstruçãozinha no final da trompa. Então, esse exame é fundamental porque a grande maioria das pacientes nós já afastamos o diagnóstico do fator tubárico aí. E, finalmente, a dosagem dos hormônios. Como você perguntou no início, quando nós investigamos um casal, no caso, os exames da mulher, nós vamos dosar os hormônios desta paciente no 3º dia do ciclo menstrual. Por que no 3º dia? Porque é o chamado exames basais, tá, do ciclo menstrual, porque se eu dosar no meio do ciclo, eles vão estar alterados pelo próprio ciclo menstrual e não tem como a gente
definir um critério desta forma. Então, se dosamos os hormônios, que são o FSH, o estradiol, o LH, principalmente, se esses exames estão normais, nós então eliminamos o fator ovariano e vamos ver outro fator. Então, nessa paciente que está acima dos 38, 40 anos, uma das alterações é o FSH. O FSH começa a aumentar. Dos hormônios, né? Esse FSH alterado faz com que ela não produza mais óvulo. Além desse hormônio, o LH, hormônio luteinizante, se ele está aumentado ou acima do FSH, significa que ela tem um ovário policístico, que ela tem algum problema de ovulação, e aí nós fechamos um diagnóstico e pesquisando, inclusive, diabetes e outras coisas mais. Agora, em 10%, Anuar, dos casais, nós não conseguimos um diagnóstico. Ou seja, investigou tudo, fez a histerosalpingografia, dosou os hormônios, espermograma, está tudo normal, mas o casal não engravida. Então, esse caso, nós enquadramos como infertilidade sem uma causa específica, e aí nós temos que oferecer uma alternativa, que vamos falar depois. Porque tem casais que passam aí, que não tem problema algum, os dois, diagnosticados, por exemplo, mas passam 5, 6 anos sem conseguir engravidar. Exato. Então, para esses casos, nós temos que oferecer a inseminação ou a fertilização in vitro, para que o tempo não passe da hora deles terem esse filho que tanto desejam. É mito a ansiedade pela gravidez prejudica também a mulher? Sem dúvida. A ansiedade, o estresse, né? Está provado que no caso do homem, o estresse é um principal fator. O cara que está aí com dívida para pagar, essa crise agora, então, vai dar muita infertilidade, porque a pessoa fica mais ansiosa, mais nervosa, e isso repercute, então, no sistema, no organismo, e com isso a produção do espermatozoide também. Na mulher, não? Também na mulher, um pouco menos na mulher. Mas, olha só, é muito comum casal esse que não tem problema nenhum, faz uma viagem aí, vai à praia, quando volta vem grávida. Exato, entendeu? É verdade. Às vezes, então não é mito, isso, né? Essa ansiedade pode afetar. Não é totalmente mito. Okay. Tá? Não pode responsabilizar só isso. Rotular como sendo isso. Certo? Então, como nós sabemos, nem tudo, nem sempre, né, na medicina. Exato. Ok. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. Volto a lembrar que você pode continuar participando pelo aplicativo WhatsApp, o telefone 92, código de Manaus, e o telefone é 99283-4672. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.